assim que o disco começou a girar e apareceram duas vozes diferentes. Ai, 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 quanto movimento! Ui, 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 eu já estou tonta de tanto rodar. Mas vamos contar a nossa história com todo esse movimento mesmo. Essa é a história do gigante azul. Ei, espere por mim! Eu também quero contar. Mas você não conhece a gente? Conheço, sim. Você é um suspiro triste e doce. E eu? Você é uma lágrima salgada e brilhante. Sou sim. Mas quem é você? Está tão escuro aqui, não dá para enxergar nada. Eu sou um chapéu de palha com flores de papel. Chapéu, me dá um abraço. Dou, claro que dou. Agora vamos contar a nossa história. Vamos. Quando o gigante azul nasceu, era igual a todas as crianças quando nascem. Igual a todas as crianças? Igual não. Era diferente em algumas coisas. Ele era azul. Ah, só isso? Era azul. Mas chorava, ria, dormia como todas as outras crianças. Dorme, menino, que eu tenho que fazer. Vou lavar e engomar camisinha pra você. Desce tudo de cima do telhado, vem ver se este menino dorme um sono sossegado. E no país onde ele tinha nascido, tudo era muito organizado. Tinha hora certa para tudo, até para dormir e acordar. E todas as crianças da mesma idade dormiam no mesmo tipo de berço. E o berço tinha que ser balançado 8 vezes antes das crianças dormirem. 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os bracinhos delas deviam ficar debaixo das cobertas e a cabeça para fora. E a cabeça para fora. Mas aí aconteceu a primeira falha do gigante azul. Foi aos 8 meses de idade, quando ele precisou de um berço para a criança de 3 anos. E sabem o que ele fazia? Botava os braços para fora e se virava de um lado para outro. E foi em uma dessas viradas que o gigante azul suspirou. Ai. Só que para toda a família, aquilo era um barulho muito estranho. Eles procuravam abafar isso de todo jeito. Mas muita gente tinha escutado e já estava comentando. Vocês ouviram? Ele fez assim. Acontece que nesse país ninguém tinha suspirado antes. E o fato causou um tremendo rebuliço. Até que apareceram 4 guardas para averiguar o que estava acontecendo. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O que é que esta criança fez de tão estranho, minha senhora? Nada, ele só fez... É muito estranho mesmo. Quantos anos ele tem? Ele tem mais ou menos um. O quê? 1 ano? Desculpe, mas ele cresceu muito depressa, ele se desenvolveu muito. E a cor dele sempre foi essa? Azul? Ele saiu dessa cor, não sabemos por quê. Parece que tem 6 anos. No mínimo. Desculpe, seu guarda, desculpe. Só parece, mas não tem. Ei, menino, por que é que você cresce assim tão rápido? Glu. Está vendo? Ele ainda não sabe falar. E assim se passaram 5 anos. Os guardas foram e voltaram muitas vezes, porque aos 2 anos,
o gigante dormia numa cama para 8. Uma cama para 8. Uma cama para 8. Aos 3, dormia numa cama para 10. Para 10. E aos 4, dormia numa cama para 12. E aos 5, numa cama para gente grande. Gente grande. E dormia 2 semanas seguidas e ficava acordado outras 3. Até que um dia, muito preocupado com o fenômeno, o diretor do Centro de Pesquisas e Controle resolveu se manifestar. Tragam aqui esta criança que cresce tanto. Eu preciso investigar, pesquisar, descobrir, analisar. E o gigante foi levado até o centro. E lá ficou para ser examinado, observado. Os pesquisadores queriam descobrir por que ele crescia tanto. E foi aí que ele começou a ficar triste, calado. Vieram especialistas de todas as ciências do mundo inteiro. Mas por mais perguntas que fizessem ao gigante, ninguém conseguia entender nada. Não se chegava a nenhuma conclusão. Só uma vez por semana, ele recebia a visita dos pais e continuava crescendo. Crescia tanto. Ser gigante não é mal. Crescer todos os dias. Fazer grandes sonhos. Enxergar bem longe. Andar depressa ou devagar. Com passos grandes não é mal. Crescer. E ser gigante não é mal. É importante crescer aqui ou em qualquer lugar. É importante crescer aqui ou em qualquer lugar. Eu estou crescendo sim, e muito. Mas o que tem de mais nisso? As árvores não crescem. As águas dos rios não crescem. E o sol do meio-dia não cresce. Eu estou cansado. Eu estou cansado de tantas perguntas e mais cansado ainda de ficar sozinho e preso nesse lugar tão chato. E aí, como ele já era grande e forte, conseguiu arrancar as portas e saiu correndo dentro da noite. E com seus passos de gigante, não demorou quase nada para chegar até sua casa. Mamãe! Papai! Cheguei! Que bom que você voltou, meu filho. Que saudade. Entra. Entrar? Não dá. A casa ficou muito pequena para mim. Eu não consigo nem passar pela porta. É melhor eu ir embora, então, antes que os guardas apareçam. Eu não quero ficar preso de novo. Adeus, pai. Adeus, mãe. Adeus para todo mundo. Adeus, meu filho. Adeus. Adeus, gigante azul! Adeus, gigante azul! Adeus! Onde é que está o gigante? Onde? Ali! Está fugindo! Segure! Ele não pode escapar assim! Mas ninguém conseguiu segurar o gigante azul. Ele andou. Andou tanto que o seu país começou a ficar longe. Ai, como eu tô cansado. Vou me deitar e dormir aqui mesmo. Amanhã, descubro em que país eu vim parar. Era meia-noite. A 1h, se ouviu o latido de um cachorro. Às 2h, o pio da coruja ao longe. Às 3, as rãs e os sapos que continuavam uma conversa antiga. Às 4, o canto de um galo. Às 5, passou um vaqueiro com boiada. Às 6, um catavento começou a girar rapidamente. Às 7,
se ouviu o barulho das máquinas e das ferramentas dos operários. Às 8, o burburinho das crianças que iam para a escola. Às 9, o canto das lavadeiras. Às 10, as rezas de uma procissão que saía da igrejinha. Às 11, o bom dia do vaqueiro que voltava com a boiada. E às 12, os sinos da igreja que tocavam agitados, chamando a todos. E todo mundo veio correndo para ver o gigante. Ele é gigante! Nossa, como é grande! É um gigante. É um gigante. Ei, seu gigante! Por que é que o senhor não fica aqui vivendo com a gente? Viver aqui? Eu não sei se posso. Por quê? O seu pai e sua mãe não deixam? Mas o que é que eu vou fazer aqui? Ele precisa ficar, mas fazendo alguma coisa. Oh, já sei. Ele poderia ser o nosso vigia. Este país já passou por tantas guerras. E como ele enxerga muito longe, cada vez que um exército inimigo se aproximasse, ele nos avisaria gritando: Cuidado! Um exército inimigo! Perigo! Ei, Viva! Temos um grande vigia! Viva! Um vigia gigante! Oh, gigante, eu quero lhe dar um presente. É um chapéu. É um chapéu para você se proteger do sol e do vento. Era eu mesmo. Era divertido vigiar. E o gigante estava feliz, pois tinha muitos amigos. Ei, seu gigante! Tem algum perigo? Tem algum inimigo aí? Não tem inimigo, nem perigo à vista. E assim, o tempo foi passando e o gigante azul foi ficando ali de vigia. Até que um dia... Hoje ninguém veio falar comigo. Ei, gigante. Ei, gigante. A guerra chegou. Como? Mas eu não estou vendo exército nenhum se aproximando. Oh, não tem exército ainda. Mas já perdemos a guerra. Como assim? Foi pelo rádio e pela TV. Os inimigos disseram: ou vocês se rendem, ou jogamos uma bomba fortíssima. Quer dizer que já não tenho mais motivo para ficar vigiando? Não. Nós nos rendemos. O exército inimigo vai ocupar a cidade daqui a pouco. E agora você não vai mais poder ficar aqui na rua, aqui na praça. E então, o gigante deu um suspiro que se escutou na cidade toda. E deu um beijo na velhinha, que se escutou na cidade toda. Adeus. Adeus, gigante azul. Adeus. Adeus, gigante azul. Adeus. Adeus. Ei, você esqueceu o chapéu? Ei! E esqueceu também um suspiro e uma lágrima. Uma lágrima que cai em qualquer lugar, pode redondo e doce ser, pode ser de sal, pode ser de sal, e pra não lembrar, e pra não pensar, se o gigante chora, chorar é muito mais, é a dor de muitos homens em um só olhar, em um só olhar. Mas o gigante já estava longe. Não podia ouvir. Ele chorou e andou, e andou e chorou, até que chegou a um outro país, onde não havia guerras. Que bom! Posso morar aqui agora. E daí, o gigante azul começou a sorrir outra vez, porque alguém disse que nesse lugar, cada um podia construir sua própria casa. Agora sim, já tenho alguma coisa para fazer. Vou fazer minha própria casa. E sorriu ainda mais quando soube que nesse país havia outros gigantes e anões também,
e gente de todos os tamanhos, de todas as cores, azuis, vermelhos, amarelos, pretos, de mais e mais cores, e que todos eles, gigantes e anões, suspiravam, choravam e riam quando tinham vontade. Eu vou pra lá também. Adeus! E o chapéu com a velhinha correram atrás do gigante. Só ficaram a lágrima e o suspiro. Olhem bem, a lágrima é esse brilho que aparece e desaparece no movimento do disco. E o suspiro é aquela poeira pequena no sulco. Cuidado, não vão soprar não, senão ela também vai embora.